Hoje um talk show muito especial, como todos, mas hoje um tempero diferente. Consegui trazer aqui nesse espaço tão gostoso que é a minha casa, que é o meu templo, meu mentor, Rodrigo Cardoso. Hoje chamado de Rodrigo Biratã, que foi um grande marco na minha vida, transformou não só a minha, como milhares de vidas. E hoje a gente vem aqui contar essa história de transformação, não só de pessoas, mas dele, porque ele está numa trajetória que eu estou conseguindo acompanhar, a transformação maravilhosa. E, Rodrigo, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Bom demais, que bom que você está aqui, cara. Estou muito feliz, Ale, muito feliz mesmo para contribuir para a sua audiência. Sabe o quanto eu te admiro, o conteúdo que você faz e transmite. É um conteúdo de transformação, é um conteúdo de despertar. E eu acho que isso é muito importante. Estamos vivendo um momento que quanto mais pessoas acordarem, melhor vai ser para esse planeta. Com certeza, com certeza. Rô, para começar, né? Da onde você vem, não só geograficamente, né? Da onde vem essa versão Rodrigo que está aterrissando aqui agora? Não, eu venho lá eu sou de São Paulo, venho de Florianópolis. Há 16 anos eu moro na Ilha da Magia, que eu sou apaixonado. E essa versão do Rodrigo vem de um lugar de verdade, eu acho que é a melhor palavra, um lugar onde eu sempre ensinei, sabe, Ale? Eu sempre ensinei aquilo que eu acreditava que eu também precisava aprender. E, na verdade, eu imagino que os grandes professores fazem isso. Você ensina aquilo que você também tem que relembrar e aprender. E tinha um gap muito grande entre o Cardoso e do palco e o Cardoso fora do palco. E aí eu gostei que você me apresentou como Biratã, porque talvez o Biratã, meu nome é Rodrigo Biratã Cardoso, e por muitos anos eu omiti o Biratã, meu nome artístico, há 30 anos que eu venho dando treinamento e eu tinha que escolher um nome composto. Eu pensei na época, Leila Navarro, Laí Ribeiro, todo mundo tem 2 nomes, eu tenho que ter 2, não pode ser 3. E ao invés de escolher o Rodrigo Biratã, que é um nome composto, tipo Paulo Coelho, era a época do Fernando Henrique Cardoso, presidente, Sim. Aí eu escolhi Rodrigo Cardoso e sumi com o Biratã. E, de repente, quando eu dei essa conectada, diminuí esse gap, eu pensei comigo, cara, é hora de trazer essa origem indígena, o Biratã é um nome indígena, e foi isso. Essa versão nasce de uma diminuição de gap entre o cara do palco e o cara fora do palco, uma conexão com a verdade e uma busca de menos personagem e mais essência. Que legal, Rô, que legal. Isso corrobora uma coisa que eu aprendi de Tião Guerra. Tião Guerra é um cara que fundou escolas de pedagogia Waldorf no Rio de Janeiro, escolas públicas, né? E hoje as pessoas buscam pessoas prontas, né? E as famílias buscam professores prontos. E ele fala que o melhor professor é aquele que não está pronto, aquele que está em busca, está se desenvolvendo, para que a criança veja que os seres humanos estão aqui para isso, para buscar desenvolver. Muito legal a sua colocação. Rô, mas vamos começar a trajetória contando a sua história, né? Tá. Engenheiro, né? Foi casado, 2 filhos, e de repente tudo ruiu e tudo quebrou, cara. Como é que foi essa época aí do divórcio, de não ter dado certo no projeto da engenharia? Você tem uma história bacana. Como é que foi esse chão ruir aí? Como é que era? Eu vou ser bem resumido, mas uma coisa interessante que está acontecendo agora é que eu entrei no Colégio Bandeirantes. É uma escola bem forte na cidade de São Paulo, porque minha avózinha tinha grana e me ajudou nos estudos. E eu estava tentando fazer escola de cadetes, não passei. Entrei no Colégio Bandeirantes na última sala, aquela dos piores, média e tal, era os que vinham. Passei para a segunda melhor sala e no terceiro colegial na época, passei para a melhor. E eu estudei com um cara chamado Marcel Rabinovich, que acho que há 40 anos, meu irmão, que eu não vejo, quase 40 anos, e ele tá vindo aqui hoje para me dar um abraço. Cara, olha legal. Que coisa incrível. Né? Porque lá na Índia eu encontrei um cara que a gente começou a conversar, eu fiz poli, eu também. Cara, eu fiz Bandeirantes, eu também. Eu era da 316, ele falou, você é o boy? Eu falei, cara, você é... Nossa, a gente se reencontrou. Legal. Na Índia, ele falou do Marcel. Enfim, só uma curiosidade interessante do que está acontecendo no momento aqui do nosso talk show. Que legal. Aí eu me formei em engenharia na USP, fui trabalhar como engenheiro e, de repente, eu rapidamente fui para humanas. Eu entendi que uma palestra fez muita diferença na minha vida.
Eu me casei, tive meus filhos e de repente o casamento não se sustentou por diversos motivos, inclusive um deles foi traição, não da minha parte, e sem julgamento. Eu acho que o casamento, quando rompe, é 50-50, os dois têm parcela. E hoje eu vejo com outra maturidade, né? Eu era uma criança assim. E aí montei empresas na área de treinamento, tive no Tony Robbins em 1996, fui um dos primeiros caras a estar do Brasil a andar na brasa, trouxe o Firewalk para o Brasil, e eu lembro que eu fiz o Firewalk no sítio da minha mãe, eu convidei uma galera, 4 carros lotados ali, com 4 pessoas cada um, 16 pessoas, eu falei, vocês são cobaias, eles sabiam que eles eram cobaias, todos passaram, minha mãe fazendo churrasco lá fora, ela fez também, botou o carvão incandescente no chão, e no final ela se animou toda e passou, e eu lembro de ajoelhar e falar, nossa, a metáfora da caminhada sobre o fogo vem para o Brasil, vai acontecer. E foi o começo da minha trajetória profissional. No meio de tudo isso, eu criei uma empresa de multinível. Muito do que eu falo nas palestras é para encurtar a história, eu não conto os detalhes do que eu estou me abrindo aqui. Eu criei uma empresa de multinível para vender Ultrapassando Limites, que você conheceu. Sim. E chamava Universidade do Sucesso. E foi essa empresa ali que quebrou. Foi essa empresa que quebrou. Essa empresa cresceu. Na época, as pessoas não pagavam para ir em cursos, quem pagava eram as empresas. Pessoa física não pagava 2, 3 mil reais para participar de uma imersão. E então, eu consegui, através do multinível, colocar 500 pessoas num evento, pagando 2 mil reais. E porque se você levasse convidados, você ganhava um dinheiro. Meu maior cheque foi de 8 mil reais. Naquela época, estamos falando de entre 2000 e 2005. Abri 5 estados do Brasil, só que eu não tinha mentores, eu não tinha pessoas para ajudar. Às vezes as pessoas acham que é seed, pitch, de mentoria e de mastermind, essas coisas, mas não é de um lugar de pitch, de venda, é um lugar de crença. Eu realmente acredito que sozinho não dá. E eu paguei o preço por isso. Eu fui montar uma empresa do zero e, de repente, eu não tive ninguém para falar, cara, você está dando mais do que está recebendo, e rolou a lei do equilíbrio de Deepak Chopra ali, ou constelação, não está rolando. O que eu montei? Um programa chamado SISDEP, Sistema de Desenvolvimento Pessoal. Quem entrava, pagava Ultrapassando Limites, tinha para o resto da vida, toda quarta-feira, uma palestra gratuita por 1 quilo de alimento. Então, os palestrantes que eu levo hoje no Power Mind, que você faz parte, meu Mastermind, imagina que eu arrumava um por semana, gratuitamente, só que eu alugava o espaço, eu alugava o hotel, pagava a passagem aérea do palestrante, porque a gente abriu 5 cidades brasileiras, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória do Espírito Santo, enfim. E tem mais uma que não está vindo aqui agora tão rápido, mas o fato é que eu já tinha 500 pessoas que iam no mesmo Ultrapassando Limites e eles ficavam satisfeitos. Tipo, fiz o curso, a minha ideia ingênua era, muita gente vem e quer ganhar dinheiro também, não tem veículo para ganhar dinheiro, vender Ultrapassando Limites pode ser uma maneira deles ganharem dinheiro. Mas a galera vinha, ficava satisfeita com o que estava recebendo, pagava uma vez só, não tinha recorrência, e aí, meu irmão, parou de vir convidado. Parou de ter receita para pagar essas 5 cidades, custos semanais. E aí, mais de toneladas de alimento a gente reuniu, mas aí começou o avião a descer, ladeira abaixo, e chegou 2005 e eu quebrei que nem gente grande, meu irmão. Eu lembro de estar devendo, assim, muito. Eu lembro de uma aluna me emprestar 80 mil reais, foi por buraco negro, assim, sumiu. Não pagou, assim, foi um pedacinho do que... Isso 2005. E aí eu quebrei, aí o casamento também já tinha ido por água abaixo. Aí foi uma fase bem dolorida e de muito aprendizado. Eu entrei numa depressão, fiquei 15 quilos mais pesado. A história que eu conto do meu filho, meu pai, quando eu tinha 3 anos, foi embora. E eu prometi para a minha vida, para Deus, que isso não se repetiria. Eu nunca deixaria meu filho passar por isso. E a história se repetiu de uma maneira bem dura,
eu aprender de algo. Tinha aprendizado ali, e não que eu me afastei do meu filho, porque eu sempre fui pai presente, mas não iria mais morar na mesma casa que ele, e ele tinha a mesma idade, 3 anos de idade. Foi uma fase difícil. Como é que eu recomecei tudo isso? Só para a gente chegar no presente. O cara que fez a primeira palestra da minha vida, que me incentivou aí no Tony Robbins, que foi o Jobert, eu comecei a trabalhar com ele, primeiro com leitura dinâmica e memorização, depois com a Inglês Fluente em 8 semanas. Essa história é bacana, porque foi aí que você foi ver uma palestra por 1 quilo de alimento também com ele, foi isso? Foi. Foi. Tá. Eu tinha ido bem antes, foi em 95, mas foi em 2005 para 2006 que eu comecei a trabalhar na Inglês Fluente e tal. E em paralelo também, Ale, o Chiniachik, uma vez a gente estava no avião e ele falou assim, você quer ser o Tony Robbins do Brasil, né? E pô, para mim, Tony Robbins é o melhor treinador do planeta Terra. Aquilo era um elogio, eu falei, pô, claro. E ele falou, e por que você tá sem grana aí? E o Tony Robbins é multimilionário. Eu falei, como é que ele sabe que eu tô sem dinheiro? Tá escrito aqui, aparece que eu tô quebrado. Aí ele me deu uma sacada, você vê como é importante o mentor, alguém que tem mais experiência. Ele falou, o Brasil não compra treinamento. Naquela época, Brasil não compra treinamento. Quem mudou isso foi Érico Rocha, que trouxe a consciência das pessoas pagarem para pessoa física. Quem paga treinamento é pessoa jurídica. E se você quer ser um palestrante ou treinador de empresas, você precisa falar a linguagem de empresas. E aí me deu 2 livros desse tamanho para eu ler, e sobre job rotation, feedback 360 graus. Era um ajuste fino com a minha mensagem. Eu acertei o vocabulário e comecei. Aí palestras na Globo, Brastemp, C&A, Danone, Honda, enfim, várias empresas no Brasil. Cheguei a dar 280 palestras num ano. Só Itapemirim eu fechei um contrato foram 2 meses de 2 palestras, uma de manhã, treinamento, 4 horas de manhã, saía a galera, 4 horas à tarde, com quebra da madeira. Parecia peça de teatro, sabe? Nessa fase da separação, ganhei dinheiro, estava numa situação de irresponsabilidade adulta, do tipo, não quero saber de grana mais, eu só quero entregar o que eu amo, sabe? Um lugar infantil de consciência. Mãe, vem morar comigo e cuida da grana. Aí a mãe falava assim, filho, guardei 10 mil, ai que bom, num contrato absurdo com a Itapemirim. No outro mês, filho, tive que gastar 15 mil. Mãe, o que está acontecendo? Termina as entregas na Itapemirim, chega dezembro, a gente continua sem grana nenhuma. Puta. E aí eu falei, acabou o sonho de morar em Florianópolis, eu tinha mudado em 2005 para Floripa, foi uma alegria de ir e a alegria de voltar, voltei para São Paulo. Falei, mãe, não consigo sustentar você, meus irmãos, ninguém trabalhando. Aí respirei, assumi a responsabilidade da minha vida, tomei uma responsabilidade adulta e continuei aí devagarzinho, dando palestras em empresas, sabe assim, até 2013. Aí 2013 chega Érico Rocha, eu pego a primeira onda do marketing digital, de novo, que eu amava fazer, Ultrapassando Limites. Aí lanço Ultrapassando Limites no digital, aí, meu irmão, aí deu certo. Primeiro lançamento 100 mil, segundo 500 mil, terceiro 1 milhão, 7 dígitos em uma semana. Aí depois o Ultrapassando Limites, 500 pessoas, 1.000, 2.000, 2.500 porque não cabia mais no espaço, 4.000 pessoas, o segundo maior evento de Firewalk no planeta Terra, 2019. E de repente eu estou de vento em popa, vem a pandemia e brum. Mas aí eu já estou ligado que é bom ter mentoria, é bom estar perto das pessoas. Aí um cara que era meu mentorado, o Romani, que você conheceu, o Romani Souza, lembra dele? Lembro. Da hipnose e tal. Ele falou assim, eu aprendi a dar mentoria online e eu estou abrindo minha mentoria, 10 mil reais. Falei, tô dentro. Fui o primeiro a me inscrever. Eu fui mentor dele e nesse momento ele foi meu mentor e me ensinou. Em menos de um mês eu tinha lançado o programa de mentoria Premium, mentoria Black, mudei todo o meu time e a gente saiu de um evento gigante que era 4.000 pessoas presencial e fomos fazer uma entrega online. Eu tinha que entregar o que o pessoal tinha comprado. Aí eu aluguei um estúdio e fiz aqui, igual o Tony Robbins estava fazendo também. Entreguei o primeiro Ultrapassando Limites virtual da história. Não teve Firewalk, mas todo mundo que participou do online depois ganhou ingresso para fazer ao vivo.
o mais rápido que eu consegui resumir dessa, legal, sei lá, de 20, 30 anos de história. Que legal. Rô, mas aí você estava no auge de sucesso, né? Te conheci com 4 mil pessoas no Ultrapassando Você foi nesse, Ale? Fui também. Impressionante, né? Bom, o que aconteceu? O que estava te incomodando? O que foi que pegou, Rô, para você que fazer essa virada de chave? E parar tudo. Sabe que quando eu parei, Ale, aqui me veio no campo de compartilhar com o pessoal, eu achei que eu parei. Aí algumas pessoas que estão muito próximas a mim falou, quem disse que você parar significa que você parou? Olha que interessante. O ter a coragem de parar no auge de sucesso manda uma mensagem para o mercado. E mais do que eu imaginava, isso impactou grandes players. No Ultimate Edition, que foi a última edição, algumas pessoas vieram gente de Portugal, Estados Unidos, grandes players, para tentar entender a mesma pergunta que você me fez, mas alguns com vontade de parar também, cansado, beirando o burnout, mas assim, cara, como é que eu faço para parar? Porque existe uma crença coletiva de que se você pegou a veia de como ganhar dinheiro, você não deve parar. E a gente fala, qual é o mínimo que eu preciso para poder viver de renda? E muitas pessoas que almejam a liberdade financeira têm clareza desse número. Se eu tiver 1 milhão na conta com 1% ao mês, eu vou ter 10 mil por mês, pro resto da vida. É bem assim, eu descobri, mas só para a galera entender. Então você tem esse número, se eu gasto 10 mil, com 1 milhão eu estou livre financeiramente. E quando as pessoas entendem, elas querem 1,5 milhão, querem 2 milhões, falam, pô, eu posso viver com 20 mil, posso viver com 30 mil, com 40 mil mês. Mas não faz uma pergunta, qual que é o máximo que eu preciso para viver em paz e eu não preciso mais estar nessa corrida dos ratos e às vezes até a pista da alta velocidade, que o Robert Kiyosaki conta no livro Pai Rico, Pai Pobre, também cansa. O que aconteceu, respondendo a sua pergunta, é que não é que me incomodava, o que aconteceu é que eu estava numa bifurcação de decisão de vida. Ou eu iria franquear, e você conhece o Flávio Sanches, que já tinha feito um Ultrapassando Limites, eu ia expandir, eu fazia 1 por ano, eu iria fazer 6 por ano, com outras pessoas conduzindo pelo Brasil inteiro, e gerir isso é uma coisa que me incomodava muito. Ou eu percebi que eu já tinha atingido o mínimo que eu precisava, e eu então podia parar de entregar tanto e olhar para fora como eu fazia. Eu lembro de ter um sentimento que, cara, eu já ajudei tantas pessoas e eu nunca parei para me ajudar de maneira genuína, de olhar para dentro, fazer retiros, como, sabe, eu tive com você, com o Farol, você fez um retiro incrível que eu fui seu aluno. Então eu decidi despedir do Ultrapassando Limites. A entrega já não ressoava mais. Eu sempre ajudei as pessoas nos relacionamentos, na saúde, nas finanças. Eu falava muito de alcançar riqueza, de alcançar liberdade financeira. E de repente eu percebi que tinha um lugar muito mais poderoso, que é um lugar de alcançar a paz, que talvez nem precise de tanto dinheiro assim. Então isso me fez questionar. Tem muita gente que está ensinando isso que eu estou ensinando e eu quero ensinar. Eu quero ir para um outro lugar, mas para eu ensinar eu sou um cara que preciso viver. E eu não tinha vivido o estado de presença, eu não tinha vivido o estado de consciência. Então, despedi, parei tudo, aí fui para Shasta, fui para a Índia e comecei minha busca espiritual. E eu estou agora num momento exato de sentir que esse ciclo de busca também está se encerrando e está chegando a hora de eu voltar. Mas você acha, Rô, que o Ultrapassando Limites, que transformou milhares e milhares de vidas e pessoas, né, relacionamentos, finanças, as áreas, você acha que tinha algo errado ali ou que faltava algo nisso? Não falta nada e não tem nada de errado. A metáfora é a seguinte, hoje mudou, na minha época era ginásio, primário, ginásio, colegial, hoje é ensino médio. Não, é básico, né, Fundamental 1, Fundamental 2 e médio.
O colegial é o ensino médio. Colegial é o ensino médio. Tá. Imagina, Ale, que eu ensinava a galera do ensino médio a passar no vestibular e entrar na faculdade, numa metáfora. Sim. Numa metáfora de vida, é a escolha do Tony. O Tony é um cara absurdamente especializado, mas ele continua ensinando as pessoas a entrar na faculdade da vida. Legal. Passar numa FUVEST, etc e tal. O Joe Dispenza, por exemplo, é um cara que ensina a galera que já terminou a faculdade a fazer um MBA e um mestrado. E, de repente, eu entendi que eu não queria mais ensinar o pessoal a passar no vestibular. Foi só isso. Não tem nada de errado. Legal. Só que já tem muita gente ensinando a galera a sair do ensino médio e passar no vestibular. E eu decidi ensinar menos pessoas a ir para o MBA, para o mestrado, com toda humildade. Eu estou falando isso. Sim. É só numa metáfora para a galera entender. Legal. E você trocou num ponto interessante, né? Você pratica yoga há muito tempo, aí eu vi você mergulhar no Joe Dispenza, ia até fazer, né, uma semana inteira, um retiro com ele lá. Agora foi para a Índia, Tailândia, né? Foi uma viagem incrível, Sri Lanka. O que você encontrou nesse processo, né? Nessa jornada que você nem esperava, que te... Uau! Eu ainda estou encontrando. É um processo mesmo. Tudo começou com Eckhart Tolle no livro Poder do Agora, que eu li 4 vezes. Parece que eu não tinha entendido, não, mas é que cada vez que eu leio é de um jeito. Depois o livro que Sérgio está lendo, que é O Despertar de uma Nova Consciência, um Novo Mundo, também 4 vezes. Eckhart Tolle foi o primeiro autor que me mostrou, olha, o poder do agora, fica presente. Tem uma dimensão interessante aí. Aí lá em Shasta cai um livro na minha mão, Como se tornar sobrenatural. E nada disso Tony Robbins estava ensinando, que era o meu grande mentor, do Joe Dispenza. E aí eu estou lendo esse livro e algumas coisas começam a me chamar a atenção. Uma das coisas que foi uau para mim, que eu parei a galera e falei, olha isso aqui, foi um experimento feito em 1988 por um cientista francês, que ele colocou uma galinha robô, vi que você tem umas galinhas aí, imagina que nascem os pintinhos. E os pintinhos seguem a mamãe galinha. Ele tirou a mamãe galinha de verdade, botou uma galinha robô e fez essa galinha andar randomicamente por um tablado, Sim. Uma arena. E aí, o que acontece? Ele filmou de cima o caminho dessa galinha e foi totalmente aleatório, tomando conta de todo o espaço. De repente, ele coloca os pintinhos numa gaiola do lado dessa arena. Os pintinhos estavam seguindo a Os robô. pintinhos que seguiam a robô, e a mamãe, essa é a minha mamãe. Uhum. E liga a galinha de maneira aleatória. Ela também começa a andar aleatoriamente, mas ela não passa para o lado mais distante dos pintinhos. Ela fica colada neles. Isso me chamou muita atenção, porque o resumo da história é: se os pintinhos influenciaram um aparelho eletrônico programado randomicamente para não ir muito longe, ficar perto, imagina que aquilo que a gente vibra, intenciona, o poder que isso tem no mundo da matéria. Aí eu comecei a me apaixonar pela física quântica, comecei a me apaixonar pelo estado de presença, de consciência, e mergulhei. E hoje eu estou no momento de um outro autor, Michael Singer, que é um autor que eu também já li os 3 livros dele, e o último que eu li foi na Índia, sobre vida sem amarras. E foi aí o conteúdo que eu levei no Power Mind, que mostra: a vida está acontecendo para todos nós, só que, de fato, para cada indivíduo ela acontece no universo interno. E ela acontece dentro da gente por 3 grandes portais. O primeiro são nossos sensores, que é a visão, paladar, audição. O segundo, essa voz, os pensamentos que interpretam o que os sensores trazem, e cada um interpreta de um jeito. A gente pode ver a mesma coisa e vai contar internamente uma história diferente. E o terceiro, as emoções. Só que, quem é que percebe isso? Quem percebe os sensores, quem percebe o pensamento e quem percebe as emoções? Como é que você sabe que você não é esse corpo, por exemplo? Como assim eu não sou o corpo? Ué, você quando tinha 5 anos se olhava no espelho, aparentemente é o mesmo você que está se olhando no espelho hoje. Quem percebe que o corpo mudou e é o mesmo você? Quem percebe a voz tagarela que não para de falar aqui dentro? É uma consciência silenciosa, observadora.
Então, estar no lugar da consciência de quem observa, descolar, é um caminho que eu estou trilhando e que tem sido incrível. A dor, ela é inerente ao ser humano. Nós estamos num planeta em que a dor ela vai acontecer em alguma instância. Você sente dor quando você pega um trânsito. Você sente dor quando você queria que o dia nascesse cheio de sol e de repente está uma tempestade chovendo e você queria tomar sol. Desde do âmbito mais simples até o mais profundo. Agora, o sofrimento, ele é uma escolha da voz tagarela. A consciência não sofre. A consciência observa e pode até dar risada dessa voz que fala, você está identificado com o tempo, você está identificado com o acontecimento. Então, o sofrimento, ele é uma escolha que você consegue se liberar dele quando você solta. Interessante isso, que a gente está no Power Mind essa semana, né, que passou, e teve a palestra do Wilson lá, que ele falou da dor e do amor, né, foi maravilhosa a palestra, e acabou a palestra, deu um caldo bom ali de discussão na mesa, né, porque eu me questionei muito, porque eu trouxe, a dor, ela é necessária? Foi a pergunta que eu fiz, né, pra galera lá, porque primeiro a dor é interna, não é externa, não importa o que acontece lá fora, ela tá acontecendo aqui dentro, você falou, tudo acontece nesse mundo interno, né, e a gente precisa sentir dor, é a questão, porque eu posso decidir não querer, aí essa linha tênue do sofrimento e da dor, né? O que eu vejo... Perdão, Ale, termina. E aí, pra mim, porque a dor sempre foi algo que eu vejo assim, eu acho que fazemos parte de uma grande teia cósmica. Um pontinho lá, tecido naquela teia. Às vezes a gente vai dar desfiada, o universo vem trazendo, olha, é aqui que você tem que ficar, né? É pra esse lado. E eu sinto que a dor é um pouco disso. Quando a gente tá saindo do caminho, o universo tá empurrando a gente de volta pro lugar, né? Dessa conexão que somos todos um. Mas trouxe muito essa clareza do Wilson, vem muito o que você está falando, né? De entender que a dor ela pode ser muito rápida, né? E você prestar atenção qual que é a mensagem da dor, né? A dor chegou, ela está te dando uma mensagem. E aí quando você está desidentificado, desapegado, você não precisa ter o sofrimento, você entende, não, é para esse caminho que eu tenho que ir. E aí gerou todo esse caldo no Power Mind, que é muito bom, né? A dor, ela traz grandes lições para as pessoas que estão ainda num nível maior de inconsciência, que tem um pensamento, uma crença coletiva do tipo, a gente evolui na dor, mas é possível evoluir no amor também. Para a grande maioria da humanidade é mais fácil evoluir na dor, porque a dor te tira do conforto e você se mexe e você não tem muita opção, mas é possível evoluir no amor. Quando você trouxe a fala, que eu quase te interrompi, sobre a dor, tem que tomar muito cuidado para discernir dor de sofrimento. Porque será que a gente precisa sentir dor? Me parece que enquanto encarnados e humanos, a dor ela faz parte de um dos sentimentos que vamos presenciar. Sim. O Michael Singer ele fala dos frutos mais fáceis de colher. Então eu dei o exemplo do clima, o exemplo do trânsito. É mais fácil você aceitar o trânsito. Sim. É mais fácil você aceitar que hoje está chovendo e ressignificar que a chuva é boa e está tudo bem. Agora, se você chega em casa, uma casa que não tem seguro, e você chega e a casa está pegando fogo e você perde tudo, eu acho que precisa estar num nível quase santificado e iluminado para não sentir nenhum nível de dor. Perder um ente querido, perder pais já dói. Filhos não é da natureza. Então, um pai que perde um filho, não dá para a gente dizer que não vai sentir uma dor. Essa é uma fruta muito difícil de colher. Sentir essa dor e não sofrer. O luto, ele é uma dor. Ele é uma dor. O sofrimento é uma escolha. Então, momentos de sentimento, de emoção chamada tristeza, ela vai acontecer. E a tristeza, ela vem como uma mensageira. A tristeza, ela é neutra, é uma emoção neutra. Ela pode ser ruim ou pode ser boa de acordo com a nossa interpretação. Então, a dor, ela geralmente ela traz tristeza. Quanto mais consciência a gente tem e quanto mais a gente dá um zoom out, porque se você der um zoom out e perceber que nós somos um pontinho, todo mundo numa nave, viajando por um universo gigantesco,
que está aí a 13,8 bilhões e nós somos um suspiro, a nossa vida inteira é um espirro, acabou, já passou a vida inteira, talvez perder alguém que a gente ame faz parte do processo natural. Nesse lugar de consciência e perceber que a consciência é o que fica, o corpo vai, os pensamentos vão, mas essa consciência que faz parte de um todo, aí a gente já entra numa conversa muito mais profunda. Eu não estou nesse lugar, de verdade, mas é um lugar que eu estou buscando cada vez mais me aproximar. Aí sim você consegue passar por frutas mais difíceis de colher, sentir a tristeza, atravessar a dor, ser atravessado por ela, sem fugir dela, sem anestésico, sem álcool, sem drogas, sem colocar para debaixo do tapete. Atravessa, sente, permite sentir. Essa é a maneira mais consciente de atravessar um momento de dor. E depois entender, cara, aceitar, a vida trouxe isso. Aceitação não significa ser passivo. A aceitação significa estar ok com aquilo que não tem mais como mudar. E mudar aquilo que ainda é possível mudar de acordo com a sua intenção, desapegado com o resultado. Sim. Porque aí sofrimento é não ter expectativa atendida. E intenção é, eu intenciono, eu vibro. A gente viu que os pintinhos vibraram, a mamãe perto dele e a mamãe robô realmente ficou perto deles. A vibração é poderosa, mas eu desapego com o resultado. Cara, tem 3 coisas que você falou que eu preciso compartilhar aqui, que eu acho fantástico. Primeiro, essa de aprender na dor e no amor, que a gente discutiu muito também lá no Power Mind, isso com o Cadu, parceirão, irmão, a gente discutiu muito isso. O meu filho tinha avisado num final de semana que ele tinha que produzir um alimento que eu que faço, que é tradicional, a rabanada, né, de espanhola, mas também tem na França, eles estão estudando a Revolução Francesa, ele tinha que entregar o alimento para a turma toda, ele tinha que fazer. Tem 13 anos, falei, Daniel, me avisa pra gente fazer. Na quinta-feira eu estava fazendo o Elo Sistema, Constelação Familiar, que é um grupo que eu conduzo junto com a Cleane. Acabou, era umas 10h40, abri o celular, a Camila falou, ó, rabanada do Dani para amanhã. Não tem leite, não tem pão, não tem óleo, não. Cara, eu falei, como assim, né? Aí saí de lá, entrei no carro, respirei e falei, e aí? Ensino pela dor ou ensino pelo amor? Porque eu podia falar, Dan, o problema é seu, cara, você não fez isso antes, vai chegar lá e falar, gente, não fiz porque errei. Ou eu ensino pelo amor, né? Saio agora, corro atrás, amanhã de manhã levanto ele e faço e tal. Foi uma escolha, eu fiz. Saí de noite para achar, não achei, saí 5 horas da manhã, achei umas lojas abertas, comprei, acordei, ele fez comigo, entregou, mas sentei com você. Eu falei, Dan, tem responsabilidade, seus amigos podiam ficar sem, sua turma podia ficar sem, você tem que fazer. Se tem dificuldade de lembrar, anota e tal. E ele pediu desculpa, entendeu, aprendeu, já teve até alguns exemplos depois, ele tá aplicando aquilo que a gente conversou. Mas muitos pais me criticaram. Dizendo, cara, você devia ter deixado ele aprender, é só na dor, é só no sofrimento que aprende, que é onde eu também concordo com você. Eu acho que a gente pode aprender pelo amor. É possível isso, não viver nesse sofrimento intenso da dor. E isso que você falou é uma verdade, porque a gente está na busca, né, Rô? Ninguém está num nível de consciência, agora eu já sei. Né? E tem dores, os frutos mais distantes são realmente mais difíceis. Mas essa busca de você estar... Só nesse processo de buscar e tentar se perceber, é o que você falou, né? Ultrapassando o limite, você estava para fora. E aí eu preciso agora estar um pouco para dentro. Quanto mais você coloca nesse dentro, você começa a perceber a dor, né? A entender ela e falar aonde isso está querendo me levar. Né? Não é só aceitar, tá bom, Deus vai fazer, alguém vai prover aí. Não, né? E aí corroborando uma última, que é a terceira coisa que você vai falar, é um pouco do que Jesus trouxe e tantos outros mestres também trouxeram, né? Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Eu sinto que quanto mais você tem uma verdade que ela não é engessada, que ela vai mudar, mas você tem conexão e clareza com ela, que é sua fé, sua crença, o que quer que seja, facilita esse processo de diminuir a intensidade da dor, né? De poder passar de uma forma mais tranquila, deixar a dor te atravessar de uma maneira mais consciente, né? Faz sentido isso? Total, irmão. Total. E eu vejo que quando a gente está nesse processo que não tem o certo e não tem o errado, tem o caminho de cada um. E essa questão de você olhar para dentro, essa talvez seja a maior... Esse talvez seja o maior convite de você estar sempre voltando para dentro. Eu diria 70% olhando para dentro, 30% fora. 80% dentro, 20% fora. Porque quando você percebe a dor vindo, você olha, você acolhe,
você se permite ser atravessado por ela, tem os aprendizados, se tiver que ter, a respeito dela, e você flui. Uma das coisas que eu trouxe lá foi aquela metáfora do mestre Yoda com Luke Skywalker, que Luke Starwalker, né? Ele tá num cabo de guerra, sozinho, e do outro lado todo mundo puxando o cabo, e aí vem o mestre Yoda e fala, Luke, solta. Ele, como assim, mestre, solta? Solta a corda, Luke. Não, eu não posso. Soltar as mãos você deve. Não, mestre, não é assim que se faz cabo de guerra. Prende o pé, força no abdômen, corpo para trás, é só assim que ganha. E ele disse, não, Luke, soltar a corda você deve, assim você vai ganhar. Então, basicamente, aquilo que a gente não tem controle nenhum, e eu imagino que a gente não tem controle de nada, meu irmão, a gente deveria soltar. Esse é um lugar sutil de falar, sabe, Ale? Porque pode parecer uma forma passiva de levar a vida, e não é. É uma maneira, você entra em atividade, você faz acontecer a sua vida, mas no lugar de fluir com a vida. As pessoas ficam querendo controlar, nadando contra a correnteza. Cara, boia e só vai, desvia de uma pedra aqui, uma ali, dá uma nadada para cá. Ou seja, entra em ação, faz, mas vai percebendo para onde a vida está te levando. E flui. Vai sofrer bem menos e vai aprender bem mais. Legal. Rô, sobre o Power Mind que a gente citou aqui, né, seu Mastermind, se fosse resumir ele em uma frase, qual seria essa frase do... Diga-me com que andas que eu te direi para onde vais. Legal. Fala um pouquinho do Power Mind, Rô. O Power Mind ele é um grupo que é o segundo Mastermind mais antigo do Brasil. Eu criei há 13 anos e eu reúno pessoas em que os valores são despertar da consciência é o primeiro valor, contribuição é o segundo valor, ajudar uns aos outros. Muitos empreendedores e empresários têm essa síndrome da solidão, né? Se sentem sozinhos, não tem com quem compartilhar. Sempre tem alguém querendo alguma coisa em troca. E lá é um ambiente onde as pessoas se ajudam sem querer nada em troca. Um contribui com o outro e ajuda com experiências de vida, com recursos mesmo. Sociedades aconteceram lá, grandes empresas nasceram na mesa lá. E hoje ele tem essa pegada do caminho do meio, que é a parte material, ampliação de negócios, de matéria, receita, e também a parte espiritual, a parte da presença, a parte da paz. É um caminho do meio, nem tanta energia, nem tanto matéria, buscar um pouquinho lá, um pouquinho cá. E hoje eu tenho buscado muito fazer esse equilíbrio com aquilo que eu estou vivendo. Então o Power Mind é um grupo muito especial. Qualquer pessoa que está nos assistindo pode conhecer. Os passos para conhecer é primeiro ir no encontro como convidado, um convidado do Alê, convidado meu, me chama lá no Instagram, Rodrigo Cardoso, @Rodrigo Cardoso, manda um direct, fala que você assistiu aqui, intenciona de ir. Aí normalmente a gente tem feito num hotel aqui em Amparo, Canto da Floresta, a pessoa vai e só paga o valor do hotel, ou seja, é convidado, está indo de graça, tá pagando só o custo mesmo. E aí ela conhece, tem a experiência, vivencia, e depois no final ela sente no coração. Se ela quer fazer parte, conversa comigo e eu ensino e mostro como é a questão da anuidade. Se não, ela pode fazer uma doação para o Instituto Resistência e Persistência do Vini, que é um instituto de um menino que hoje é um homem e eu admiro demais, que vem ajudando muito, provavelmente ele vai vir aqui no Talk Show ainda, vem ajudando muito as crianças, é um instituto que eu sou um dos padrinhos e ajudei a começar lá atrás, e a pessoa pode não doar nada também, ela vai sentir no coração dela, putz, recebi muito, quero entregar, não vai pagar para mim, vai ajudar porque ele precisa, o instituto precisa desses recursos. Bacana, Rô, e quando eu entrei no Power Mind, me chamou muita atenção foi essa filosofia, né, de um empresário que estava vivendo só para a empresa, uma empresa, deixando muita coisa para trás, né? Um rastro, muitas vezes, de dor, de tristeza, família, tempo, saúde, e lá traz esse equilíbrio, né, de você viver bem, tendo as suas empresas, mas vivendo, né? Uhum. E eu saí desse último encontro do Power Mind com uma grande reflexão, né? Porque a maioria dos depoimentos e palestras que a gente assiste é o cara que hoje está bem de grana, se estabilizou, como você falou, correr atrás, esse cara que não parou de correr atrás, mas o cara
largou mão da saúde, muitas vezes teve um divórcio no meio do caminho por falta de tempo, os filhos também foram relegados e outras questões vão deixar para juntar essa grana. Agora você vê também o cara que está na busca espiritual, na expansão de consciência, só que não conseguiu fazer a grana. Então o cara juntou toda essa grana e agora ele está indo para uma expansão de consciência. E o cara que não fez ainda, ele está na expansão de consciência, mas não consegue juntar essa grana. E aí esse dilema, é possível, Rô, achar esse caminho do meio? Do fazer a grana que você acredita que você precisa e ter essa expansão de consciência, ter esse caminho espiritualizado, de olhar para dentro, de estar presente. Como é que você enxerga isso? Interessante a sua pergunta, porque da forma que eu vejo, você nunca vai estar no caminho do meio. Exatamente. Um avião, quando ele sai de uma cidade e vai para outra, 99% do tempo dele ele está fora da rota. Se ele coloca no piloto automático, bate um vento mais forte, ele sai um pouquinho e o piloto automático corrige a rota. Ele volta, ele sai um pouquinho e corrige. Eu já tive, no começo da minha carreira de palestrante, eu fretei muito avião, helicóptero, essas coisas para poder chegar a tempo entre uma palestra e outra com aquela quantidade de palestra. E eu sempre peço para o piloto para eu pilotar um pouquinho, né? Que eu sou apaixonado por coisas assim, esportes aéreos. E não foi mais de uma vez que o piloto me soltou o avião na mão, lá em cima, eu tenho uma boa noção. E ele mostra, ó, a linha do GPS está aqui. E muitas vezes o avião sai, aí você vem, corrige, ele passa e vem para cá. Aí você corrige, ele passa para lá. Então, no manual, você sente ainda mais do que no piloto automático que tem o controle eletrônico de feedback. Bom, na vida, Alê, o que eu percebo é que o caminho do meio, ele é um caminho utópico em que a gente vai estar sempre se adequando. Então, por exemplo, você conheceu lá a Gabi, que fez um evento agora, Next Move, e ela foi muito para a parte espiritual. Agora ela tá na parte da matéria. Então, pô, tô vendo a Gabi trabalhando que nem gente grande. Não pôde ficar no último dia do Power Mind, era 00:30, tava respondendo, mandando WhatsApp para mim para falar sobre o evento, sabe? Coisa de quem tá organizando o evento mesmo. E eu, de repente, quando eu descobri, parei e desliguei 18 pessoas num call no Zoom do meu time. Bom, todo mundo eu arrumei emprego para eles, porque estava desfazendo a equipe do Rodrigo, a galera queria, todo mundo. Eu também fui com o pêndulo pro outro lado, tipo, muita energia, pouco matéria. Até esse pêndulo começar a voltar. Então, respondendo de maneira objetiva a sua pergunta, eu acredito no caminho do meio. Ele, como uma linha exata, não existe, é uma utopia. E muitas vezes, quem está muito na energia, no espiritual, precisa pé no chão, aterrar e colocar a rotina, disciplina, produtividade. Hoje, a grande diferença que eu vejo, eu tinha muita dor quando eu era empresário e montava lá evento para 4.000 pessoas, eram as reuniões, era a demanda, eu me perdia fora do estado de presença de uma maneira absurda. Eu tinha criado um indicador chamado IAP, baseado no livro Inteligência Positiva, que é o QP. O meu IAP era indicador de autopresença. Todas as vezes que eu percebesse, nossa, ali tem uma bola de futebol no seu quintal, normal e americano. Eu não tinha reparado nela para valer, tinha olhado, mas não tinha estado presente. Nossa, tem uma bola de futebol ali. Então agora eu fiquei presente, eu conto um IAP. Opa, fiquei presente. Ali tá de branco, 2. Nossa, o dia tá lindo, ali tem uma flor. 3, era isso, a contagem. Eu percebia que quando eu ia surfar, quando eu ia para a natureza, era um IAP atrás do outro. Quando eu ia trabalhar, fazer reuniões, uma atrás da outra, eu passava 4, 5 horas sem contar um IAP. O que acontecia? Eu me identificava, eu mergulhava e falava, bom, vamos ver a planilha financeira agora. Agora, qual é o fornecedor que está passando? Eu entrava tanto na Matrix que eu esquecia de vir para a presença. Hoje, eu percebo o seguinte, não tem nada de errado de você arregaçar as mangas, trabalhar que nem gente grande. O convite é para, durante esse trabalho, essas atividades, você estar descolado e perceber, estar no lugar de presença. Então, eu ainda estou aprendendo isso, mas por muitas vezes, quando eu estou em reuniões ou estou dando mentoria, eu dou um espaço intencional para fazer uma meditação de 15 minutos, para voltar para a presença,
para lembrar onde eu tô, para quando alguma coisa não acontecer como o meu ego gostaria que acontecesse, as minhas expectativas, ao invés de eu ir para o lugar de sofrimento, ou de reatividade, ou de reclamação, eu vou para um lugar de, ok, estou observando, é isso que veio, o que eu posso fazer de melhor com os recursos que eu tenho em relação a isso que não estava no previsto, não estava no meu controle, mas não no lugar identificado em que eu vou perder minha energia e vou sofrer. Resultado disso, o último encontro nosso, eu terminei e minha energia estava lá em cima. Não era assim antigamente. Eu terminava um evento de 3 dias exausto. Eu precisava de banheira, de massagem, precisava descansar. Por quê? Porque eu estava muito identificado, o meu centro estava sendo distribuído e entregue. Dessa vez não, muito presente. Você foi um dos guardiões, você viu, chegava, reuniões, o que está acontecendo, a galera vindo. Pô, o palestrante passou muito do horário, tá tudo certo. É como tem que ser, as coisas estão sempre certas. O que eu posso fazer com isso sem perder meu centro e sem perder energia? E essa você acha que é a grande transformação do Rodrigo Cardoso para o Rodrigo Biratã, se a gente for assim? Sim. Que legal. Rô, o que você poderia dizer hoje para você? O que é um indicador de sucesso hoje para você? Sabe, Ale, sucesso para cada pessoa tem uma conotação diferente. Para alguns é dinheiro, para outros é saúde. Para um personal trainer, sucesso é estar com a barriga tanquinho e estar em forma, independente se ele está pagando as contas ou não. Ele é o exemplo daquilo que ele ensina. Para um empresário, sucesso talvez seja ter muita grana. Para mim, para o meu modelo de mundo e para aquilo que eu acredito, o sucesso é esse conseguir navegar nessa corda bamba do caminho do meio. É você estar nesse mundo da matéria com leveza. Você fala um monge espiritual que decidiu meditar nos Himalaias, ele tem sucesso? Para ele, ele tem sucesso. Então, eu estou falando do meu modelo de mundo, tá? Sucesso hoje é você pagar suas contas, sim. Eu acho que se você tem dívida ou você tem que atrasar um boleto, tem um desequilíbrio aí. Você não está no seu nível máximo de sucesso. E, ao mesmo tempo, conseguir fluir em paz. Ter esse sentimento de paz. Viver e navegar a vida de uma maneira em que você consegue estar no estado de presença. Talvez seja mais assertivo do que paz. Porque quando eu falo paz, eu lembro de um treinamento que eu estava como aluno, onde lá eles não acreditam muito na paz. Falei, como assim não acredito em paz? Quando eu medito, eu sinto. Não é, eu sinto paz. Aí fala assim, você acha que na natureza tem paz? Falei, tem. Aí vamos mergulhar na natureza. A natureza é uma briga, a natureza é um bicho comendo o outro. Ela é caótica, a natureza é violenta, tem flor carnívora, que quando o bichinho pousa, ela come. Só que a natureza é extremamente perfeita. Então tem esse caos aparente, mas é tudo lindamente perfeito. E a natureza nos dá o exemplo. Então, por mais que tenha esse caos, esse é um assunto interessante da gente conversar, por mais que tenha essa briga na natureza, o que eu vejo é, depois que um leão ele se alimenta, ele fica em paz, ele não caça o próximo, ele caça para se alimentar. Depois que um animal perde um filho bebê porque o leão comeu, esqueci o nome daqueles animais, ele está me vendo aqueles cavalos. Os antílopes lá? Os antílopes, whatever. Perde o bebezinho, ela se chacoalha toda, tem um livro que fala sobre isso, a sabedoria dos animais, e eles, para perder o trauma de ter perdido um filhinho comido por um leão, eles movimentam o corpo, eles se chacoalham todo. Você pode ver os cães, quando os cães eles estão deitados e vai mudar a energia do ambiente, bora brincar de bolinha, eles primeiro se chacoalham todo. Então tem uma sabedoria aí. Nós humanos deveríamos chacoalhar também. Passou por um trauma, chacoalha e tal, enfim. E aí, vida que segue. Legal. Tem a dor? Tem. A tristeza? Tem. Nos animais tem. A gente vê um macaco como ele fica triste quando uma mãe perde um filhinho. Sim. Mas a vida segue e eles abandonam o sofrimento e voltam para a presença.
Então, por que eu te falei tudo isso? Porque sucesso, em minha opinião, é estar no estado de presença com prosperidade. É ter prosperidade sem perder a alma. Talvez seja a melhor frase que eu encontrei. Show, muito bom. Rô, já caminhando aqui para o nosso encerramento, o que você sabe hoje, que você teve conhecimento, descobriu o nome que você queira dar, que você gostaria de ter na época que você teve que fazer suas viradas? A primeira coisa é não se identificar com o que está acontecendo. Soltar, aceitar e deixar fluir aquilo que você não tem controle. Nossa, eu teria evitado tanto caos, quanto desenrolar, que ficou muito pior. Tem uma frase que eu usava, o Cardoso falava muito, que é: nada é tão ruim que não pode ficar muito pior. Então agradeça do jeito que tá. E aí, o que aconteceu foi que eu entendi que muitas coisas na minha vida, como eu reagia para controlar, cara, isso tá errado. O que essa pessoa fez, isso não é justo. Cara, a vida não é justa, mas a vida é perfeita. Vamos entender isso. A vida não é justa, não vai ser, mas ela é perfeita do jeito que ela é. Se eu tivesse, ok, é isso que aconteceu, aceito. O Murilo Gun falou uma coisa: você tá tomando chá aqui, de repente o chá caiu na minha roupa, antes de qualquer coisa fala aceito. Porque a gente tende a reagir. Nossa, que droga! Então, antes de perder a presença, já ancora isso. Aceito, e agora eu vejo o que eu faço. O que dá pra fazer, né? Esse talvez fosse talvez isso teria mudado muita coisa. Tantas coisas que eu reagi, que eu quis controlar, que eu quis fazer do meu jeito, isso custou caro. Isso custou muito caro. Custou perda de dinheiro, custou perda de saúde, custou perda de relacionamento, custou sofrimentos altíssimos. Se eu tivesse simplesmente aceito, respiro, tá, e agora o que eu faço com isso no lugar de aceitação? Ao invés no lugar de querer impor a minha vontade. Você tá errado, eu tô certo, o meu jeito é o certo. Você não está sendo justo o que você está fazendo, você tem que pagar o que você está fazendo. Era um lugar de vingança, um lugar de eu tô certo e você tá errado. É um lugar de egóico, de líder, de rei, né? Tem que me obedecer, eu tô certo, você tem que fazer o que eu acho que é certo. E não era um lugar prepotente, tá, Ale? Eu nunca me vi um cara arrogante ou prepotente. Eu acho que humildade é um lugar que sempre fez parte da minha personalidade. Mas é um lugar de brigar com a vida. O certo e errado é com a vida e não tanto em relação ao outro. Isso, porque quando a gente exige que a vida aconteça ou a gente não aceita, a gente está nesse lugar que eu tô certo e a vida tá errada, né? Sim. É inconsciente, mas a gente tá. Isso. Show. Rô, estamos falando de talk chá, né? Se você fosse um chá hoje, qual é o sabor desse chá? Qual seria esse chá hoje? Eu vou falar um que eu tomei ontem maravilhoso, que não foi um chá, mas foi de uma erva da Perla, esposa do Sérgio Damião, que fez uma das melhores bebidas que eu já tomei na vida, que foi de erva cidreira. Não sei porquê, mas tá muito presente comigo. Ontem ela chegou com um suco refrescante de erva cidreira com limão e água, geladinho. Ale, e mel, que delícia, Você irmão. sente nesse lugar hoje, desse cara refrescante, doce. Legal. Eu te vejo assim também, cara. Legal. Erva cidreira, sei. Legal. Rô, a gente tem uma tradição aqui no Talk Chá, que é fazer um brinde, mas um brinde sobre a nossa conversa, sobre o que a gente falou aqui, né? E aí eu começo, depois você faz o seu, mas falar ao que você brinda nessa nossa conversa. Pode ser? Pode. Rô, eu brindo primeiro a sua presença aqui. Pôr um pouquinho para brindar aí aqui, que hoje eu tomei esse chá que tá uma delícia. Eu brindo a sua presença e eu brindo a possibilidade de ter encontrado você nessa jornada, nessa vida, que me trouxe muita clareza, me apresentou muitas coisas, me encurtou muitos caminhos, me conectou com pessoas e possibilidades que eu nem imaginava. E me ensinou essa importância da presença e da consciência. É isso que eu quero brindar hoje, irmão. Eu brindo, man. Eu brindo a sua vinda na minha vida no dia em que eu entreguei o Power Mind, em que um pêndulo estava 90 graus virado para um lado e eu precisava de alguém que ancorasse o espaço,
que amparasse aquele lugar e que entendesse o lugar que eu estava. Tinha o Mi estava lá, estava o Chai, estava a Afro, mas você era um Power Mind que tinha chegado, a gente não se conhecia ainda. Você veio como aluno do Ultrapassando Limites e você acolheu. E não só acolheu, como gostou. Então eu brindo isso, eu brindo os momentos que a gente já viveu, eu já passei por algumas portas, literalmente falando, em que você estava lá como guardião daquele portal, e eu lembro os momentos de olhar nos teus olhos e ver o quão a sua força, ela já amparou espaços que eu tive, e o quanto eu sou grato por isso. Sou grato a Papai do Céu por a gente estar aqui nesse momento. E brindo a esse movimento que você agarrou com firmeza, o Talk Chá, suas lives, essa mensagem que você faz de maneira tão profunda e com muito amor. Pessoas precisam, e eu honro que vida longa ao Talk Chá e que mais e mais pessoas possam ser conectadas com essa mensagem. Gratidão, irmão. Rô. E é isso, Rô. Gratidão mesmo por você estar aqui. Gratidão a você que assistiu. E é isso, que o Talk Chá possa levar essa mensagem cada vez mais pessoas, de alguma forma contribuir com a sua jornada, com a sua verdade, com as suas descobertas. E gratidão a todos. Obrigado. Valeu, Obrigado, meu irmão.